Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Não se esqueçam de dar like e se inscrever, pois isso me ajuda bastante e vocês também não perdem mais nenhuma história. Quase fui sequestrada na escola. O título é um pouco dramático, mas eu não tinha ideia de como chamá-lo. Então, eu estava no 9º ano em uma escola realmente péssima. O sistema lá era horrível e estava localizado em uma área perigosa da cidade onde eu morava. Na verdade, eu só me lembrei da história porque era tão comum coisas assim acontecerem lá que, para mim, era apenas normal, então eu esqueci. Mas, olhando para trás agora, percebo que não é normal. Então, eu estava na aula de educação física e estávamos dando voltas ao redor da escola na calçada para nos alongarmos. Eu estava com meu grupo de amigas, composto por 5 garotas, e estávamos caminhando atrás, como sempre, porque educação física para nós era falar sobre o drama da escola o período inteiro. Então, estávamos caminhando e falando sobre o drama recente quando uma caminhonete vermelha diminuiu a velocidade ao nosso lado. Não era incomum, toda vez que caminhávamos fora da escola, um homem assustador diminuía a velocidade, então não demos importância e continuamos caminhando e o ignorando. Vimos sua caminhonete mais 2 ou 3 vezes, ele estava dando voltas ao redor da escola e diminuindo a velocidade toda vez que passava por nós, então decidimos contar para nossa professora que nos fez voltar para dentro, para o ginásio. Começamos a jogar qualquer jogo que estávamos fazendo quando a professora veio até mim e me disse que fui chamada à secretaria porque alguém estava aqui para me buscar. Entrei em pânico porque ninguém deveria me buscar durante a aula naquele dia e pensei que talvez algo ruim tivesse acontecido com minha mãe, meu pai ou alguém da minha família. Então, troquei de roupa, peguei minha mochila e corri para a secretaria. Quando cheguei lá, a mulher me disse que havia um homem me esperando do lado de fora das portas principais. Fiquei um pouco confusa porque, normalmente, quando meus pais vinham me buscar, eles esperavam no corredor até eu chegar. Olhei pela porta de vidro e vi um homem idoso. Eu nunca tinha visto esse homem antes na minha vida. Rapidamente voltei para a secretaria e disse à mulher que eu não o conhecia e o que ela me disse em seguida me deixou paralisada. Ela me disse que ele afirmou ser amigo dos meus pais e que eles pediram para ele me buscar porque minha mãe sofreu um acidente de carro. Ele disse à mulher meu nome e sobrenome, minha idade, o nome da minha mãe e a série em que eu estava. Fiquei chocada e imediatamente pedi para ligar para meus pais para confirmar. Então, liguei para meu pai e ele me disse que minha mãe estava bem e que ele estava no trabalho. A mulher apenas me disse para voltar para a aula e nunca mais vi aquele homem. Nunca soube o que aconteceu depois que saí e como ele sabia todas essas informações sobre mim. Meus pais falaram com a polícia sobre isso e nunca houve nada. Nunca tivemos respostas. Desde que isso aconteceu, me mudei para uma cidade muito mais segura e espero nunca mais ver esse homem novamente. Stalker universitário. Isso aconteceu por volta de 2008. Sou homem e tinha 23 anos na época em que tudo começou. Era fim de semana, e um antigo amigo do ensino médio se reconectou comigo online, então decidimos ir tomar uma cerveja em um bar perto da cidade dele, que era a mesma cidade onde eu fiz faculdade. Era minha vez de pagar uma rodada, então fui até o bar deste lugar sujo e mal iluminado e pedi um balde de cervejas. Enquanto esperava pelas minhas cervejas, uma garota se aproximou de mim. Vamos chamá-la de Jane. Ei, você se lembra de mim? Ela estava agindo de forma flertante. Eu realmente não sabia ou não conseguia me lembrar de tê-la conhecido, então disse algo como desculpe, eu converso com muitas pessoas no meu trabalho, você pode refrescar minha memória? Ela disse que fez uma aula comigo e trabalhou comigo em um projeto em grupo. Eu ainda não fazia ideia de quem ela era, no entanto, ela sabia meu nome e em qual aula eu estava. Não estava realmente interessado em conversar com ela, então disse educadamente que era bom vê-la e voltei para o meu amigo na mesa. Saí cerca de 1 hora depois e fui para casa. Lembro que tomei um banho e estava me preparando para ir para a cama. Verifiquei meu telefone antes de me deitar e um número desconhecido me ligou 2 vezes, enviou uma mensagem e deixou um correio de voz durante o tempo que eu estava no banho. A mensagem era de Jane dizendo que foi ótimo me ver e que eu estava bonito ou algo assim, era muito flertante. Novamente, não queria iludir uma garota, então respondi educadamente dizendo que também foi legal vê-la. Fiquei desconfortável porque não trocamos números de telefone no bar. Ela pode ter tido isso em uma lista antiga, se estivesse na minha turma. Quando acordei, tinha mais de 10 mensagens me convidando para sair. Era direto.
apenas me dizendo para ir até lá. No começo, achei engraçado e fiquei meio lisonjeado, mas pensei que ela devia ter bebido muito naquela noite. Não respondi, pois achei que seria constrangedor. Então a verdadeira merda começa. Eu trabalhava em um escritório onde não podia usar meu celular, e o ambiente era muito profissional. No meu intervalo, liguei meu telefone, 19 chamadas perdidas, mais de 20 mensagens e aproximadamente 10 correios de voz. Entrei em pânico, pois pensei que havia uma emergência, mas tudo era de Jane. Essas mensagens variavam de olás a avanços sexuais, a raiva por eu não estar respondendo, a pedidos de desculpas, a desculpas soluçantes, ameaças de suicídio se eu não respondesse. Eu estava além de assustado, mas mandei uma mensagem para ver se ela estava bem ou precisava de ajuda. Ela me mandou uma mensagem como se fosse o melhor dia da vida dela por ter notícias minhas. Então, deixei claro que senti que suas mensagens eram inadequadas e que não queria dar a ela a impressão de que eu queria namorá-la. Eu era jovem e queria experimentar encontros, mas não com ela. Desde o começo, isso foi muito estranho para mim. Ela começou a passar por ciclos de raiva, sedução, tristeza, felicidade, etc. Comecei a receber mais de 40 chamadas e mensagens. Decidi que seria melhor parar de responder nesse ponto. Isso continuou por mais de uma semana. Chamadas e mensagens dia e noite. Então uma mensagem chamou minha atenção. Ela mencionou onde eu trabalhava. Eu nunca tinha contado isso a ela. Havia um Wendy's muito perto do meu trabalho. Fiquei paranoico ao sair do trabalho, pensando que ela estava me seguindo. Eu dava voltas com o carro antes de ir para casa depois do trabalho. Lembro de enviar a ela uma última mensagem dizendo que, se ela me contatasse novamente, eu chamaria a polícia. Na época, eu tinha que pagar uma taxa mensal no meu celular para bloquear o número, mas nunca mais tive notícias dela depois disso. A vez que fui esfaqueado. Essa história foi quando eu era mais jovem e corajosa e meio que fazia coisas estúpidas sem pensar. É uma jornada intensa e é tudo verdade. Eu costumava trabalhar em uma pizzaria na rua, das 14 horas até fecharem. Normalmente, eu não saía até umas 23 horas. Eu tinha um carro, mas era perto o suficiente para ir a pé, então eu fazia isso na maioria dos dias para economizar gasolina. Nessa noite em particular, eu estava fazendo minha coisa usual, curtindo uma das minhas playlists, cansada, mas feliz por ter um bom emprego e geralmente feliz com o rumo da minha vida. Mais à frente, a cerca de um quarteirão da minha casa, vejo um cara atraente em roupas escuras caminhando, mas sem um propósito aparente. Ele era mais alto do que eu, talvez 1,78 a 1,83 metros, e tinha cabelos castanhos desgrenhados. Quanto mais me aproximava dele, mais percebia que ele era realmente bonito. Tipo, mesmo na escuridão da noite, eu estava começando a ficar animada. As características dele meio que me escapam agora, mas eu me lembro do cabelo dele e das sobrancelhas grossas. Tirei um fone de ouvido e, porque sou de uma cidade perigosa e nunca me preocupei muito com o perigo de estranhos, decidi falar com ele, talvez até flertar um pouco. Como está indo a sua noite? Está boa, só estou procurando ficar bêbado. Ah. Posso ajudar com isso. Tenho um minibar em casa. Moro logo ali na rua. Foi mais ou menos assim que a conversa aconteceu. Durante a caminhada de volta para minha casa, não percebi nenhum sinal de alerta vindo desse cara. Ele parecia totalmente normal e eu estava realmente pensando, uau, por pura sorte eu encontro esse cara super gato e ele parece legal e divertido. Eu estava realmente surpresa. Então, chegamos ao meu apartamento no segundo andar. Entro no modo anfitriã e ofereço para ele se sentar e ficar à vontade. O apartamento tem cerca de 60 metros quadrados, então é bem pequeno. Exceto pelo banheiro, você pode ver o resto do apartamento de qualquer área. Vou para a cozinha e, enquanto estou servindo as bebidas, dou uma olhada nele. Foi então que notei o primeiro sinal de alerta. Enquanto eu fazia perguntas, ele demorava mais para responder, especialmente mais do que quando estávamos caminhando até lá. Aquilo me pareceu estranho. Volto para o sofá, passo a bebida para ele e me sento ao lado. Então, no que você trabalha? Eu perguntei. Ah, eu não estou aqui para sexo. Ele coloca a bebida na mesa. Como assim? Eu também não estou atrás de sexo. Ele se levanta. O que você tem? Ele me pergunta. O jeito simpático e o rosto amigável dele agora desapareceram.
Estou tendo dificuldade em processar o que ele quer dizer com isso. Eu disse: o que você tem? No segundo em que me levanto, ele me empurra. Eu vou pela sala, batendo no chão, mas não forte o suficiente para desmaiar ou algo assim. Eu me levanto imediatamente, mas ele já pegou meu laptop e minha bolsa de trabalho. Quando começo a ir em direção a ele, ele se desvia de mim e segue em direção à porta da frente. Estou logo atrás dele quando ele sai. Consigo agarrá-lo e lutamos novamente em frente à porta. Agora eu grito, pedindo ajuda aos vizinhos. É tarde da noite, então ninguém vem. Estou gritando: por favor, ajudem, estou sendo roubada. O problema é que ele tem meu laptop. Não é apenas qualquer laptop. Odeio admitir, mas minha vida inteira estava naquele laptop na época. Fotos importantes que eu não tinha feito backup, milhares de dólares em programas de música, coisas de programação de videogame para uma equipe de desenvolvimento que eu ajudava, softwares realmente caros, etc. Era, na minha mente, insubstituível. Dou uma corrida pelas escadas, atravesso o parque para cães, e quando começo a me aproximar dele, lutamos novamente. A única coisa em que posso me concentrar é no meu laptop. Eu sabia que tinha que, a qualquer custo, recuperar meu laptop. Era absolutamente tudo o que me importava. De alguma forma, consigo agarrar meu laptop. Puxo novamente e acho que ele decide que eu não valho todo esse esforço. Ele se levanta e começa a fugir novamente. Agora percebo que ele ainda tem minha bolsa de trabalho. Ela tem meu celular e carteira, com minha carteira de motorista, cartão de débito, cartão AAA, etc. dentro. Corro em direção a ele novamente. Desta vez, ele grita de volta para mim: siga-me e vou te esfaquear de novo. Isso me faz parar imediatamente e ele escapa. Debaixo de um poste de rua, ao longo da calçada, imediatamente me inspeciono. Fui esfaqueada? De jeito nenhum. Não é possível. Então vejo sangue escorrendo pela minha perna. Vejo sangue no meu braço. 2 lugares onde ele me cortou bem. Estou assustada, mas o sangue faz parecer pior do que é. Decido que é o suficiente. Recuperei meu laptop e era tudo que eu realmente queria de qualquer maneira. Manco de volta para casa, entro e tranco minha porta. Liguei para a polícia usando o telefone do meu vizinho. No dia seguinte registrei um boletim de ocorrência explicando a situação, mostrando os ferimentos e recusando os serviços médicos. Eu não posso pagar por isso e estava bem, considerando tudo. Então, tudo que esse cara conseguiu foi um celular ruim e uma carteira com, tipo, cifrão 30, cifrão 40 dentro. O policial ligou para meu amigo alguns dias depois e disse que não conseguiram encontrar o cara e que me manteria informada. Isso foi há anos, então não sei onde o ladrão está agora, mas tenho tudo de eletrônico importante com backup em várias unidades até hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.